E um protesto violento acontece neste momento em São Paulo, na Avenida 23 de Maio, que foi bloqueada por manifestantes. Estudantes estariam protestando contra o aumento nas passagens de ônibus. A repórter Fernanda Azevedo tem outras informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Estela. Muita confusão agora na 23 de maio. Manifestantes acabam de ser dispersados pela tropa de choque da Polícia Militar com bombas de efeito moral. Antes disso, os manifestantes fecharam os dois sentidos da Avenida 23 de Maio. Eles colocaram fogo, a gente não consegue ver daqui quais os objetos foram incendiados, mas eles incendiaram a 23 de Maio. O trânsito está parado no sentido da Zona Sul. No sentido centro, o trânsito acaba de ser liberado, os manifestantes saíram correndo. Antes disso, houve muita confusão e pancadaria. A gente vê agora um grupo pequeno da tropa de choque se aproximando do local onde pega fogo. A gente não sabe ao certo quantos manifestantes ainda resistem à abordagem da polícia. Eles ainda não conseguiram conter esse incêndio. Houve muita violência, a gente viu aí cenas de pancadaria, pessoas caídas, desespero e correria aqui ao lado da Prefeitura de São Paulo. O viaduto do Chá está repleto de pessoas. Essa manifestação começou pacífica às 5 horas da tarde. Eles caminharam aqui pelo viaduto do Chá. A Polícia Militar e a CT acompanhavam esses manifestantes que protestam contra o aumento da passagem de ônibus, mas repentinamente eles correram e desceram em direção a 23 de maio e fecharam, bloquearam o trânsito. Nós vimos alguns motoqueiros que tentaram furar esse bloqueio, acabaram apanhando dos manifestantes. Uma ambulância também ficou bloqueada no bloqueio, teve que entrar na contramão para conseguir sair. E o clima aqui é de muita apreensão, porque os motoristas aqui da faixa do sentido da Zona Sul continuam represados aqui no trânsito, atrás da tropa de choque, que está tentando aí conter os últimos sinais da manifestação e apagar esse fogo que ainda toma aí o sentido da Zona Sul, bem embaixo aqui do Vale do Anhangabaú. Claro que todos que estão em casa neste momento devem evitar a região central de São Paulo, devem evitar sair de onde estão para tomar a 23 de maio nos dois sentidos, porque a situação já está um pouco mais controlada, mas ainda há risco de novas manifestações se formarem repentinamente aqui. A princípio, pelo que vemos, a situação já foi dispersada e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Não, ok, a gente continua aqui do viaduto do Chá. Nossa equipe está sob o viaduto do Chá, ao lado da Prefeitura de São Paulo, acompanhando o desenrolar dessa manifestação que era pacífica e repentinamente os estudantes, eu não sei bem se são estudantes, são do movimento Passe Livre, que foram mobilizados pela internet. Eles desceram do Vale do Anhangabaú em direção a 23 de maio e fecharam os carros. A gente ainda vê policiais aí tentando atravessar a 23 de maio para tentar aí conter esse incêndio. A gente ainda ouve explosões por aqui. Os manifestantes lançaram vários rojões, isso para acabar assustando os motoristas, para que eles conseguissem fechar, bloquear o tráfego da avenida. Isso também acabou confundindo os próprios motoristas e policiais. Houve um certo corre-corre aqui entre a população e depois disso alguns policiais da tropa de choque com escudo lançaram bombas de efeito moral e aí houve uma certa correria e esses manifestantes desbloquearam o trânsito, pelo menos no sentido do centro, no sentido da Zona Norte. Alguns desses estudantes agora estão retornando aqui por cima do Vale do Anhangabaú. Nós vamos tentar posicionar a câmera para mostrar aí que esses manifestantes agora subiram aqui de volta à Prefeitura de São Paulo. Subiram aqui de volta à Prefeitura de São Paulo, no viaduto do Chá. O trânsito agora sobre o viaduto do Chá também foi interrompido. E nesse momento o clima é mais pacífico. 2.000 pessoas, segundo informações que recebemos agora da Polícia Militar, estavam nessa manifestação. Começou por volta das 5 horas da tarde. E era uma manifestação pacífica, eles caminharam em torno do Teatro Municipal
do viaduto do Chá e repentinamente desceram correndo até a 23 de maio. Nós voltamos a qualquer momento no Jornal da Gazeta com mais informações sobre essa manifestação violenta que ainda bloqueia o trânsito da 23 de maio, uma das principais avenidas de São Paulo. Voltamos ao estúdio. Nanda, muito obrigada pelas suas informações. Então, portanto, neste momento, um clima de tensão na Avenida 23 de Maio. O trânsito está muito complicado. Pede-se, então, que os motoristas evitem a Avenida 23 de Maio e a qualquer momento nós voltamos aqui no Jornal da Gazeta com mais informações deste protesto que acontece agora na 23 de Maio. E a Avenida 23 de Maio continua bloqueada após protesto de estudantes. Eles colocaram fogo na via. Voltamos a falar com a repórter Fernanda Azevedo, que tem informações. Fernanda, aliás, quais informações você tem neste momento? Estela, como você disse, a via 23 de Maio continua parcialmente bloqueada por conta de um incêndio de objetos que foram colocados e foram incendiados. A polícia agora tenta apagar esse incêndio. Os manifestantes agora subiram no viaduto do Chá. Eles estão aqui em torno da nossa equipe, mas a situação já é bem mais tranquila nesse momento. Nós temos a informação de que parte desses manifestantes bloquearam agora a Avenida 9 de Julho, próximo à Praça das Bandeiras. Um novo bloqueio, então, a região central de São Paulo deve ser evitada pelos motoristas. A 23 de Maio, no sentido da Zona Sul, permanece bloqueada por conta deste incêndio, desses objetos que foram incendiados. A gente vai tentar agora se aproximar aqui, posicionar melhor a câmera. Bom, a gente está aqui, os manifestantes de vez em quando invadem aqui a câmera, mas a gente percebe então que a polícia ainda não controlou o incêndio. E o que a gente viu hoje aqui é que era uma manifestação que começou por volta das 5 horas da tarde, cerca de 2.000 pessoas se manifestavam contra o aumento da tarifa de ônibus. No domingo, o ônibus subiu de R$ 3,00 para R$ 3,20. Era uma manifestação tranquila e, repentinamente, os estudantes desceram em direção à Avenida 23 de Maio e bloquearam todas as faixas, tanto no sentido da Zona Sul quanto no sentido da Zona Norte. E eles, então, colocaram fogo em objetos. A polícia interviu e houve uma certa correria, uma certa confusão. E o que a gente vê agora é que a situação está um pouco mais tranquila. Ainda há manifestantes aqui em frente à Prefeitura de São Paulo, mas os bloqueios no trânsito, pelo menos nessa região da 23 de Maio, ainda não ocorrem. E voltamos a falar com a repórter Fernanda Azevedo, que está no viaduto do Chá, em cima da 23 de Maio, e acompanha uma manifestação de estudantes. Olá, Fernanda, boa noite novamente. Qual a situação agora, nesse momento? Gabriel, os bombeiros acabaram de chegar aqui a 23 de maio. Eles se preparam, então, para apagar as chamas, o fogo que ainda interrompe o tráfego de automóveis e veículos em direção à Zona Sul de São Paulo. Então, os bombeiros são duas viaturas, 2 carros grandes do Corpo de Bombeiros e uma viatura menor. Eles agora estacionam melhor os veículos aí para apagar essas chamas e liberar o tráfego da 23 de maio, que é uma das principais avenidas aqui de São Paulo, que liga a Zona Norte à Zona Sul. Esse é um horário de maior movimento na cidade. Há reflexos, então, já em toda a Zona Norte e Zona Sul de São Paulo. A gente vê aí que o outro lado da 23 de maio, o tráfego já foi liberado e, mesmo assim, o trânsito não anda, não flui, porque realmente esta manifestação atingiu em cheio o horário de pico da cidade. Agora, então, a gente vê os bombeiros apagando as chamas. O fogo começou há cerca de 40 minutos, meia hora, e foi colocado por manifestantes que protestavam aqui ao lado da Prefeitura de São Paulo contra o aumento da tarifa de ônibus. Era uma manifestação que começou por volta das 5 horas da tarde, reuniu cerca de 2.000 pessoas, uma manifestação pacífica, só que repentinamente esses manifestantes desceram aqui do viaduto do Chá em direção a 23 de maio e interromperam o trânsito, colocaram aí fogo em alguns objetos para
realmente interromper o tráfego e provocar esse forte impacto na cidade de São Paulo. A gente viu então que os bombeiros conseguiram conter as chamas. E um protesto violento aconteceu em São Paulo, na Avenida 23 de Maio, que foi bloqueada por manifestantes. Voltamos então a falar com a repórter Fernanda Azevedo, que tem outras informações. Estela, 23 de maio foi liberada, então nós vimos há pouco que os bombeiros estavam apagando o incêndio, eles conseguiram remover o entulho da avenida e a avenida já foi liberada neste momento, então o tráfego ainda é lento. Agora, a polícia tem um pouco de dificuldade para conter os ânimos aqui em cima do viaduto do Chá. Volta das 5 horas da tarde, os manifestantes faziam uma manifestação aqui próxima à Prefeitura de São Paulo, protestando contra o aumento do ônibus. Eles invadiram a Avenida 23 de Maio, colocaram fogo em objetos e bloquearam os dois sentidos da via. Houve muita confusão entre alguns motoqueiros e esses manifestantes, motoqueiros que tentavam inclusive furar esse bloqueio. Nós vemos imagens feitas agora há pouco por nossa equipe aqui no viaduto do Chá, o fogo intenso e por volta de 2.000 manifestantes aí interrompendo todo o tráfego. A Polícia Militar chegou, ela estava acompanhando e dispersou os manifestantes com bombas de efeito moral, bombas de gás. Eles saíram correndo, como vemos agora nas imagens, e rapidamente esta manifestação que tomava a avenida foi dispersada. Vemos aí um dos manifestantes foi contido pela polícia com violência, porque houve sim a agressividade. Nós estávamos aqui a todo momento e a polícia e tanto os manifestantes aí foram recebidos aí com violência. A tropa de choque então foi chamada e agora o tráfego continua lento e nós voltamos ao estúdio. Fernanda, obrigada, Fernanda, pelas suas informações. Neste momento, então, a Avenida 23 de Maio já foi liberada, mas o trânsito bastante complicado na região.